Olá, povo, bem-vindo, boa noite, que Deus possa abençoar a sua casa, sua vida. E hoje nós estamos aqui para começar mais um programa. E o programa de hoje tem uma pessoa muito especial, apóstolo, pai de família e considerado também pai de multidões. E esse título eu estou colocando aqui porque eu conheço muito bem, que é o pai do Fernando, do Mateus e esposo da apóstola Michele. Bem-vindo, apóstolo Paulo. Seja bem-vindo. Paz do Senhor a todos. É uma noite muito especial estar aqui com vocês, com o pastor Danilo. Um abraço a todos que estão aí nos ouvindo. E eu creio que Deus vai operar grandiosamente no nosso meio. Glória a Deus. Eu me sinto muito honrado de ter o senhor aqui nessa noite. E a gente só se encontra assim, né? Sim, A gente nunca, difícil encontrar na igreja, só se encontra assim, né? E eu creio que Deus ele tem muita coisa a falar hoje aos nossos corações e para você que está nos assistindo. Deus tem muitas coisas a te abençoar na sua casa hoje. Então fique ligado, compartilhe. Lembrando que às 9 horas vai estar disponível lá no YouTube. Chama todo mundo para assistir, que vai ser bênção de Deus na sua vida. Apóstolo, desde já muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E eu quero dizer que eu estou muito feliz porque Deus ele tem colocado grandes homens de Deus na minha vida, né, para compartilhar o melhor de Deus, compartilhar a palavra, compartilhar o amor de Cristo e trazer para essa geração aí grandes coisas da parte de Deus. E para a gente começar já o programa, já com uma pergunta assim, já bem, que eu acho que todo mundo precisa saber. O apóstolo Paulo, Paulo, eu já estou dizendo aqui, apóstolo Paulo, gente do céu. Apóstolo Paulo, ele começou seu ministério aos 20 e poucos anos, né? Já na carreira de diácono. Eu por acaso, quando eu conhecia, era diácono, né? sim, sim. Como foi assim seu início, seu ministério, assim? Como começou? Foi através da minha esposa, né? Uhum. Ela aceitou Jesus primeiro do que eu, não queria nada com Deus, não queria me voltar para Cristo. A gente vivia uma vida totalmente arruinada, fracassada, né? E foi quando ela tomou uma posição. Meu filho mais velho, Fernando, no tempo pegou uma convulsão. E foi na hora que ela sentiu, não, eu preciso me voltar para Cristo. E um casal de amigos, né, que já tinha se convertido, ela chamou e foi para a igreja. Foi um tempo que ela se prostrou perante ao Senhor e ela começou a orar pela minha vida, sendo que eu não gostava de cristão, não gostava de Tinha crente, raiva de crente. não gostava. Odiava crente. Tem Isso. daqueles caras que odia crente, fala assim: se esse crente vir aqui na minha casa, eles vão levar água gelada na cara. Sim, sim. Era desse tipo, né? Era desse tipo. E eu não gostava. E foi quando, um belo dia, né, minha esposa estava numa campanha derrubando as muralhas, orando pela minha vida, e eu disse nesse tempo que eu iria para a igreja, né, que eu ia junto com ela, mas aconteceu uma cilada do inimigo, eu falo assim, né, os banquetes, e eu acabei saindo para outro local, e a minha esposa na igreja orando. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que na mesma noite, quando ela estava dentro da igreja orando pela minha vida, pagando um preço, o Senhor me visitou. E foi quando eu fui buscar ela na frente da igreja, muito arrependido do que eu estava vivendo naquele momento. E a minha esposa saiu sorrindo, meu filho sorrindo. Eu falei assim, cara, eu preciso disso, alegria, né? Porque um crente, quando ele vai para a igreja, ele não tem que sair atribulado, angustiado, brigado, né? Quando ele sai da igreja, ele tem que sair com a alegria do Espírito Santo. E ela saiu assim, aqueles irmãos alegres. Eu nunca esqueço a cena, não só dela, mas como a igreja muito unida, saindo com aquela felicidade, aquela alegria do culto. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. E o irmãozinho, a gente foi pro outro lado do lanche, o irmão foi usado para mim, foi quando eu me prostrei perante ao Senhor. Não foi fácil a trajetória, foi um pouco complicada, porque foi um processo para mim realmente me converter a Cristo. Que eu estava na igreja, mas não queria ter aquele compromisso, era aquele crente domingueiro, mas o Espírito Santo de Deus, ele foi trabalhando passo a passo na minha vida. Ia para agradar a esposa de alguma forma, né? No início. Então, o senhor crê que que a, que a sua esposa foi a maior apoiadora do seu início, seu ministério, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ela foi um canal de bênção
para minha vida, né? Orou muito por mim, pagou o preço. Muitas das vezes ela não chegava de casa morto de chapado, bêbado, drogado. Ela estava ali de joelho no chão orando Orando. pela minha vida, né? Quantas vezes eu não estava dormindo e ela colocava o óleo ungido a orar quando eu via, você tá ficando doida, né? Daquele jeito, aquele marido atribulado, né? Aquele monte de óleo na mente. E sabemos nós, eu acho que uma das pessoas que lhe conhece muito bem, essa pessoa também sou eu, sabemos que o seu ministério é marcado por uma geração de jovem, né? O ministério é muito jovem, e hoje, para quem não sabe, o apóstolo Paulo, apóstolo Pablo, perdão, ele é presidente da igreja Vaso Church aqui em Manaus, né? Tem também no Rio de Janeiro. A gente tem a igreja lá, a morada, né, do apóstolo Marcelo, que a gente fez uma aliança, Uhum. um grande amigo nosso. E temos aqui em Manaus. Aqui É uma em benção lá Manaus. também. Bênção de Deus. Apóstolo, como é que o senhor vê a igreja nos dias atuais? Na sua visão, assim, o que a igreja precisa para crescer nos dias atuais? Porque hoje a gente vê que o povo entrou no comodismo total. As igrejas em si entraram em um comodismo que as pessoas ficam em dúvida. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, cara, eu não vou para a igreja, se para mim tá assim, eu prefiro estar no mundo. Como é que você vê a igreja hoje nos dias atuais? A igreja no tempo atual, muitas pessoas elas criticam, né, acerca de crescimento. Uhum. Mas a verdadeira transformação ela tem que começar pelo líder. Se o líder ele não se renova, se o líder ele não restaura a sua mente, se o líder ele não corre atrás de novos planos, novos projetos através do Espírito Santo de Deus, ele acaba ofuscando o seu ministério. Uhum. Eu sempre costumo falar que eu não olho para a igreja dos outros, né? E nem critico método e forma de trabalho de pastores, Nem né? doutrina de Nem nenhuma outra doutrina. igreja, tá Cada um certo? trabalha conforme aquilo que Deus colocar no seu Uhum. coração e segue. A gente sempre corre atrás de novos horizontes, sempre conhecer mais, aprendendo um com os outros, porque nós precisamos disso hoje. Se você quer crescer, você precisa romper. Hoje, quem diria a gente estar num podcast, ter essa estrutura hoje que a gente tem aqui. Antigamente Antigamente a gente não tinha essa... a gente pregava ali para um povo, digamos que isolado, né? Sim, Quem foi para a igreja ouviu, quem não foi, perdeu. Mas hoje em dia, e já adiantando a sua resposta, foi muito boa, em relação às redes sociais, como é que o senhor vê as redes sociais hoje dentro de um ministério? Como é que você vê hoje as redes sociais? O que ela pode trazer para o ministério de bom? As redes sociais é um canal de bênção, né? Ela pode chegar onde que nós não podemos chegar. Ela pode alcançar muitas vidas. É uma ferramenta muito poderosa. Se a igreja ela souber utilizar isso como um canal de bênção para alcançar vidas, a gente alcança muitas pessoas. Tem pessoas que estão desanimadas em casa, tristes, estão ali passando nas redes sociais, elas escutam um louvor, ela vê algo dentro da igreja e fala, poxa, eu quero isso para minha vida. Então, é uma ferramenta muito poderosa que nós temos na mão. Que muitas das vezes a gente passa por inimigo, né? Desde o começo. A Sim, televisão é do diabo, a internet é do tudo diabo, é do a diabo. política é do diabo, a gente passa tudo para ele. Mas não é. É um canal de bênção para alcançar muitas vidas. Eu tava numa igreja uma vez que o pastor ele falou assim, olha, eu oriento a você que tem TV em casa que você quebre a sua TV porque não é de Deus. Mas quantas e quantas vidas, digamos, até mesmo nessa pandemia, não foram alcançados pela glória de Deus através das redes sociais? Que a maioria das igrejas trabalharam com mídias sociais por causa da pandemia. Então, a ferramenta das redes sociais hoje, para quem sabe usar, ela vai gerar vida nas outras pessoas, né? Através das nossas vidas. Como nós estamos aqui hoje, levando a palavra, entrando em alguns debates que vem pergunta polêmica aí, mas é pergunta para você crescer para a glória de Deus. Pastor, gente, eu tô... O que eu quero dizer para vocês? Uma hora eu chamo ele de pastor, outra hora eu chamo de apóstolo Paulo, outra hora eu tô chamando de... Mas eu vou manter aqui, tá? Para quem não sabe, o apóstolo Pablo, ele
foi um grande mentor na minha vida espiritual, né? Hoje eu tenho uma família abençoada, hoje eu tenho filhos abençoados. E foi a pessoa que confiou o ministério nas minhas mãos, né? Então hoje eu sou muito grato a ele, ele sabe disso, ele sabe o quanto eu sou grato a Deus. E se tem uma coisa também que a gente nunca tem que perder é a essência da gratidão, porque a gratidão ela nos torna uma pessoa muito melhor do que somos. Porque Verdade. tem gente que você ajuda, quando ela se sente ajudada, eu vou colocar, Esquece. eu vou colocar esse texto aqui. Dá um chute em você. É o que tem acontecido em muita. Tem gente que vai para a igreja por uma necessidade. Não vai porque ama. Mas eu creio que essa geração ainda vai poder contemplar as maravilhas de Deus que Deus fazia lá no passado. O que Deus não faz hoje? Que às vezes nós somos incrédulos, às vezes nós corrompemos pouca coisa, às vezes nós não, por algum momento, deixamos de acreditar naquilo que Deus tem para nossa vida. Mas continuando aqui, o senhor como um líder de uma grande geração, que eu creio que são muito jovens, eu acompanho na rede social isso, para a sua vida, no seu ministério, o senhor passa para a sua congregação, em quem o senhor mais se espelha? Qual foi o líder espiritual da Bíblia que o senhor mais se espelha assim e tenta passar isso para a igreja? O líder espiritual da Bíblia foi Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus, ele veio para essa terra como homem, ele passou por todos os processos na vida dele, e sempre amando pessoas, sempre estendendo a mão por pessoas, curando pessoas. E mesmo sendo traído, abandonado, ele Era o permaneceu mais nos amando. desprezado entre os homens. E permaneceu nos amando. Permaneceu amando vidas, né? E morreu naquela cruz para que hoje nós tivermos a esperança de sermos salvos. Então, Jesus, para mim, é o meu maior espelho na Bíblia. Claro que nessa terra a gente tem pessoas também que nós se Uhum. espelhamos. Na Bíblia, sem dúvida, Jesus Cristo. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ah, hoje, nos dias atuais em que vivemos, como hoje o senhor tem um ministério consolidado, o senhor tem pessoas que estão lhe apoiando, que ora, que intercede, que dá aquele suporte espiritual. Vamos dizer assim, o pastor vai colocar lenha na fogueira. Tem pessoas que, mesmo o senhor sendo líder da igreja, que lhe inspiram dentro da sua congregação, que fala assim, cara, essa jovem, esse jovem tem futuro, tem muita coisa para crescer na frente. Tem jovem que inspiram a gente. Sim, Às vezes é os mais isolados dentro da igreja, mas são os que mais vão dar fruto. E que já estão dando fruto. sim. Tem alguém na sua congregação assim que o senhor se inspira neles? Eu falo que a gente não consegue nada só, né? Uhum. Para você ter um ministério bem sucedido, tanto com jovens, como criança, como adulto, você precisa de uma boa equipe. E eu sempre falo que tem muitos discípulos meus que são muito melhores do que eu, né? Tem pessoas que elas pregam mais do que a gente, tem pessoas que sabem discipular mais do que a gente, tem pessoas que sabem cuidar de pessoas mais do que a gente. Tem pessoas que ela tem facilidade de trabalhar na mídia, trabalhar nas redes sociais. Então, tem muitos discípulos que nos espelham que você, pô, esse daí tem um grande potencial e faz coisas extraordinárias. Mas nós, como líderes, nós temos que ter maturidade, porque essa é a grande dificuldade para alguns, de reconhecer isso, né? E acaba travando o ministério de muitas pessoas, né? Sabe que a pessoa é um bom pregador, sabe que é uma pessoa um bom discipulador, está desenvolvendo e muitas vezes quer travar a pessoa. Uhum. E nós, a gente somos ponte, nós não somos uma correnteza. Porque a ponte ela dá acesso para o outro lado, a correnteza acaba travando e dificultando as pessoas caminhar. E dentro da igreja, se eu for parar para dizer, tem muitas pessoas. Hoje a gente tem duas líderes jovens que são potencial no nosso ministério. A missionária Mayra e a missionária Auriane. São duas líderes mulheres que fazem a diferença E no são nosso ministério. grande influenciadora. Grande influenciadoras. São mulheres assim voltadas para Deus, voltadas para as coisas do Senhor. Eu amo, tenho como filha, tenho um grande carinho, respeito, né, pela vida das duas.
E elas, eu admiro elas, né? Como E eu, jovens dedicadas na obra do Senhor. e eu sei que ela tá assistindo a gente, vou até cobrar ela, que já vai fazer 3 anos que você não me convida pra ir aí, viu, Mayra? Tô te cobrando aqui ao vivo, tá bom? Apóstolo, qual é a sensação de cuidar de jovem? De onde veio esse. Quando você entendeu que o seu chamado era para jovem? Porque não tem outras explicações assim. O apóstolo Pablo, ele é líder de uma multidão, mas o que a gente mais vê é jovem. Você é grande influenciador de jovem, né? Ah, eu não sei, eu acho que desde do mundo, né? Quando a gente não era cristão, a gente sempre tinha grandes amizades, muita gente nos seguia no futebol, ou na pinchação, ou fazendo as coisas erradas, shot, droga. Então as pessoas sempre nos cercavam, né? Aquela Uhum. grande multidão nos cercava. E quando eu vim para a igreja, o nosso apóstolo Edivaldo, né? É um grande líder, um grande mentor, ele Sim. foi o fundador do nosso ministério, foi a pessoa que acreditou em mim, acreditou no meu ministério. É uma pessoa onde que eu sempre eu vou, sempre eu falo do nome dele. Foi a pessoa assim que estendeu a mão para mim como pai, como líder, como mentor, que hoje está descansando nos braços do Pai. E foi através dele que me voltou, Deus mostrou para ele, não foi para mim, foi para ele, né, que eu ia trabalhar com jovens. Eu falei, mas como? Né, novo na igreja, as coisas aconteceram muito rápido, eu não sabia. Tinha jovens na minha equipe que conhecia a Bíblia mais do que eu não tinha conhecimento, pregava, eu falei, mas como eu vou estar liderando, né, como eu vou estar na frente? E foi através da vida dele. E eu peguei um amor tão grande pela vida de jovens, né, e graças a Deus tem frutificado. Claro, volto a falar. A gente não consegue nada sozinho. A gente tem uma equipe, né, em volta disso, tem a liderança dos jovens, Aham. tem uma equipe que trabalha com outros jovens. A gente não consegue eh, sozinho. Sozinho, E eu as não consigo. pessoas, elas acabam influenciando esses jovens a vir para a igreja e eu posso dizer que é o nosso ponto forte, né? De trabalhar com Sim. jovens. Eu amo trabalhar com jovens. Às vezes, jovens dessa geração não prestam, não tem. Jovens dessa geração não querem compromisso, Não querem nada não com querem nada Deus, não com vai fazer Deus. Eu, nada. eu discordo completamente. É apenas que muitos lugares estão fechados para esse público, né? E a gente tem que abrir a porta, ser ponte para que esses jovens venham passar, porque são grandes talentos nessa geração. Tem uma. Eu tava prestando atenção recentemente, eu fazendo uma pesquisa. São poucas igrejas que trabalham no ministério de jovem. Tem igreja que faz um culto no mês de jovem, Sim, sim. né? Tem igreja que faz um. É tipo assim, é culto de jovem. E às vezes até as pessoas já consolidadas no seu ministério falam, mas é jovem, culto de jovem eu não vou. Mas, na minha opinião, eu tenho certeza também que na sua, que o mesmo culto que Deus opera no domingo, na terça, na quinta, vai operar no sábado, Sem dúvida. não é? E tem cultos abençoados, eu posso dizer isso com toda a propriedade. São cultos, pelo menos eu posso falar da nossa realidade Aham. lá da igreja, não sabe? Pensa um culto cheio da presença de Deus, te ver os jovens ministrando a palavra do Senhor, pessoas profetizando sobre as nossas vidas, jovens profetizando. Isso muito me alegra, porque os jovens não são a igreja do futuro, os jovens são a igreja do agora, a igreja do hoje. Então, eles que Exatamente. fazem a diferença, eles que daqui a um tempo vão estar como pastores, missionários, grandes pregadores, grandes influência, serão eles. Amém. Na sua opinião, eh, hoje, nos dias atuais, qual é a maior diferença entre os jovens de hoje, de antes para os jovens atuais? Ou você acha que hoje os jovens estão mais influenciados? Eles estão influenciando ou estão sendo influenciados? Isso é muito relativo. Hoje eu estava conversando com você mais cedo acerca Uhum. disso, né? A grande pergunta, eu falei isso para você, foi o jovem de Manaus que Influenciou o Brasil, digamos. influenciou o Brasil? É daqui de Manaus que Deus levantou alguém daqui de Manaus. E a sua resposta que você não conheceu nenhum. Uhum. Mas eu creio em nome de Jesus que a partir desse ano nós estamos se levantando acerca disso, né? Os jovens, eles são a potência, eles fazem a diferença.
E a gente precisa despertar, através do Espírito Santo de Deus, essa potência que eles são diante da presença do Senhor. As pessoas que eles são e as pessoas que eles podem se tornar em Cristo e ser uma grande influência no mundo para a vida de outras pessoas. Então, os jovens, eles têm essa capacidade, eles são capazes. Eu acredito muito nessa geração. Pode falar que essa geração é oba-oba, que essa geração... Não, na minha visão, essa geração será a geração que vai alcançar aquilo que nós não alcançamos. Eles vão conquistar aquilo que nós não conquistamos. O pessoal fala que a geração de hoje é a geração TikTok. Você concorda com isso? Aquela geração que tudo é TikTok, geração não sei de quê, geração do Instagram, geração do Facebook, geração não sei de quê. Mas eu sempre aprendi uma coisa, que o líder, ele é o espelho da tropa. Se o líder é um grande influenciador, os seus liderados também vão ser grandes influenciadores. E se hoje a sua igreja ela tem essa potência no reino de Deus em questão da juventude, é porque o líder é influenciador, né? Então, eu vejo dessa forma. E esse vai gerando o quê? Interesse nos outros que vão chegando, porque eu quero influenciar também. Eu quero, né? Eu quero mostrar para as pessoas que também eu sou capaz. Porque tem muitos jovens que chegam dentro das igrejas que, às vezes, tem jovem que apanha porque vai para a igreja. Que pai não deixa ir para a igreja. Que mãe não deixa ir para a igreja. Porque hoje em dia, o que acontece nas igrejas? Você vai pegar uma jovem na casa, vai dizer assim, ela tem que estar 9 horas aqui. Se o líder não levar 9 horas, no outro sábado não vai mais. Mas vai pra festa, vai pra casa das amigas. Pra casa das amigas, se estiver muito tarde, a mãe fala assim, minha filha, se não der pra você vir hoje, você pode dormir aí. Mas por que, na sua visão, tudo pra igreja sempre é mais difícil? Até os próprios pais do jovem incluem essa questão de dar horário, impor horário para trazer de volta. Isso acontece muito, não é de hoje isso. Desde quando eu trabalho com jovem, isso acontece de pai se levantar. Eu já passei situação que jovem, ele tinha que estar 9 horas em casa. Em E ponto. ponto. Aí quando ele estava no culto, chegava, pai, eu vou embora. Eu falei, pode ir. Vai logo, vai correndo. Ele ia correndo para chegar em casa. E muitas vezes o culto, você conhece, né? Muitas vezes o culto, ele tava aquela presença. No meio do culto, ele ter que ir para casa. Aí esse jovem, ele voltava. Eu me lembro como se fosse, ele voltava para dentro da igreja. Ele falou bem assim, eu vou apanhar em casa. Eu vou apanhar em casa, Mas eu vou ficar. eu vou ficar para adorar o Senhor. E quando esse jovem, depois de 2 semanas, ele voltava para a igreja novamente, que ficava de castigo, ele voltava com as marcas de cinturão no corpo. E uma vez eu fui com a mãe dele perguntar por quê. Ela disse, eu não quero meu filho na igreja, eu não quero para essa igreja é muito todo dia na igreja, eu não quero meu filho assim, meu filho tem que estudar. E hoje em dia esse filho é um traficante. Essa mesma mãe foi lá na igreja pedir ajuda. Ajudem, campanha, faz uma campanha para meu filho Oração voltar. para meu filho voltar. Eu falei assim, vai orar a senhora. Vai pagar o preço a senhora. E muitos jovens, eles têm essa dificuldade. O primeiro castigo que o pai dá é tirar da igreja. Não faça. Pais que estão me ouvindo, eu trabalho com jovens. Tira celular, tira computador, mas não pare de seu filho ir para a igreja. Não proíba o seu filho estar na igreja. É melhor ver Davi dançando e pulando na presença do Senhor do que ver Davi fazendo as coisas erradas no mundo. Então, eu falo para você, não seja uma Mical, não atrapalhe o ministério do seu filho. Apóstolo, sabemos que na outra parte a gente vai tratar sobre também o seu ministério e igreja em todo e ministérios atuais, mas nesse primeiro bloco a gente está frisando muito sobre os jovens. Na sua visão, quais as dificuldades que os jovens mais enfrentam atuais nos dias de hoje, assim? Quais são as suas dificuldades? Já falamos aqui que tem pai que proíbe seus filhos de estar na igreja, mas também tem jovem que tem um apoio, mas parece que não flui, não vai. Eu só acho que é falta de incentivo, falta de oração, é falta de tirar as máscaras e falar, não, agora eu quero. Na sua visão, o que mais impede os jovens de hoje crescer no reino de Deus? Além das lutas espirituais que qualquer um de nós cristãos passamos, mas hoje o mundo em si, ele é muito atrativo.
O mundo em si, ele oferece muitas coisas para a nossa geração. E os nossos jovens hoje, eles são atraídos a isso. E muitas das vezes a própria igreja, em vez de abrir as portas para os jovens entrar para compartilhar o amor de Cristo, elas fecham as portas. E nós temos que ser ponte para a vida desses jovens. E aí o que acontece? Esses jovens, eles não conseguem se firmar, esses jovens vão uma vez na vida, outra na morte, não tem aquele amor, aquela chama, porque não tem continuidade, vai uma vez ou outra, e é questão de decisão. Eu decido a servir a Deus, eu decido a viver com Cristo, não importa a circunstância que eu estou passando, não importa as dificuldades que eu estou passando, eu decidi a vencer, a conquistar e ser acompanhado. Se a gente tiver uma igreja que ama, uma igreja que abraça, uma igreja que apoia essa geração, teremos multidão de jovens dentro da igreja querendo fazer a diferença. E isso eu creio muito nessa geração. Eu creio que essa geração ela vai se levantar. Eu creio que essa geração ela vai fazer a diferença. Eu creio que essa geração ela vai impactar o nosso mundo, em nome de Jesus. Assim eu creio. Então, às vezes o banquete do mundo atrai, pastor, essas pessoas. O banquete do mundo atrai e por a igreja estar com as portas fechadas, acabam proibindo, porque falar, o jovem hoje não pode ir de brinco para a igreja. Os jovens hoje não pode ir E todo rasgado com para a a igreja. calça rasgada, não pode, que é pecado. Pecado. E esquece, quem transforma a vida de um Sim. homem e de uma mulher, não é um homem, é o Espírito Santo de Deus. E o que a gente mais vê hoje nas igrejas é que os cristãos mais antigos, eles querem, todos passaram por um processo, mas eles querem que os jovens atuais já entrem como eles estão hoje. Não tem como. Você chama um jovem hoje do mundo para visitar uma igreja, ele vai do jeito que ele está. Jesus está falando, venha como tu estás. Quem que vai fazer a mudança desse jovem? Deus. Mas por que hoje não tem dado crescimento e na sua visão, eu tenho certeza que o senhor acha também, que ainda existe muito matadores de profetas jovens dentro das congregações, pelo fato de, às vezes, não chega até você, às vezes não chega até mim, e um jovem, olha, a irmã me deu uma palavra ali, eu vim de brinco, quase ela me mata, porque isso não é de Deus. Isso acontece muito, Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né, com a própria missionária, que aconteceu um fato de um jovem estar um tempo fora da igreja, ele estava na igreja, mas acabou se afastando. E ele voltou para a igreja. E na porta da recepção, essa pessoa foi cobrada tipo de uma blusa que não tinha pago. Pô, cadê o dinheiro da blusa? O rapaz estava afastado, precisando de um abraço, precisando de amor. Meu Deus do céu. Já tinha um cobrador na porta da igreja. Já tinha um cobrador de impostos na porta da igreja. E essa pessoa precisava de quê? Não ser cobrado. De um abraço, de um carinho. Poxa, como é bom ter você ou aqui. então tá assim, olha, esquece a dívida, o importante é você estar aqui. O que é uma camisa? Peraí, quer dizer que eu vou perder uma vida por causa de uma camisa? Ei, gente, pelo amor de Deus. Existe cada tipo de cristão dentro da igreja. E essa semana eu falei na igreja. Você não precisa viver doutrina de homens. Você vive a Bíblia, tá bom demais. Quem vai mudar, quem vai tratar o caráter, quem vai moldar a sua vida espiritual é Deus. Mas as pessoas que, por exemplo, eu já sou cristão há muito tempo, mas eu quero que o jovem seja já que nem eu. Não tem como. Não tem, é um processo. A gente passa pelo processo. E ainda estamos passando, né? Estamos passando todos os dias, somos quebrados, caímos, reprovamos, voltamos, murmuramos. A gente passa por isso e às vezes a gente quer que um jovem seja a mesma coisa. Não tem como. Não tem tanto jovem como novo convertido, é um processo. E a gente tem que ter paciência, cuidar. É como uma criança. Dar leite, trocar fralda, ensinar a andar. E muitos não querem ter esse trabalho. Já quer a criança já falando, pronto. E não é assim. Verdade. Tranquilo. Gente, olha só. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas antes eu queria fazer um agradecimento muito especial para Tati. A Tati tá nos assistindo. Cadê o Léo? Tem que estar, né, Léo? A Tati tá nos assistindo e a Tati é a patrocinadora oficial daqui do podcast, da igreja. Recentemente teve um evento aí, doou várias coisas. Olha os mimos de hoje aí.
Puxa aqui, Denis. Olha aqui os memes de hoje aqui que ela mandou pra gente aqui. Tati, obrigado. Vamos comer aqui bastante. Já já a gente volta no outro bloco e trazendo muito mais pra você. Até já. Olá, pessoal. Eu quero fazer um convite especial para você. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, quinta, às 7h30, sábado e domingo, nós temos nossos cultos na nossa congregação. Não deixe de participar, é bênção de Deus para sua vida. Eu tenho uma novidade super especial para você. Já sabe como baixar o nosso aplicativo da nossa Rádio Iadrev? Não sabe? Fica comigo que eu já te ensino. Os usuários de Android, você vai entrar na sua loja de app, vai digitar Rádio Iadrev, pesquisar e pronto. Agora você vai só abrir, permitir e você já está ouvindo a nossa rádio Iadrev. Para usuário de iOS, você vai entrar na sua loja de app, você vai digitar Rádios Nets. Pronto, você vai clicar em baixar. Quando todo o processo for concluído, você vai abrir aqui, abriu, aperta em buscar Rádio Iadrev. Pronto. E você já está ouvindo a nossa rádio. Simples, fácil e rápido e prático. Tá bom? Você viu aí como é fácil? Baixe agora a nossa Rádio Iadrev no seu tablet, smartphone e seja abençoado. E acompanha todas as nossas programações dentro da rádio e também no nosso programa podcast que é apresentado toda segunda-feira. Não perca, que é bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, é muito simples. Lá no nosso Instagram, siga @iadrevsetor3 e no Facebook, iadrevsetor03. Vá lá, compartilhe, mostre para a família e lá você vai saber tudo que acontece na nossa congregação. Todas as programações é publicada lá. Que Deus lhe abençoe grandemente e que você seja alcançado pela glória de Deus. Já estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa de hoje. E hoje nós recebendo a visita do nosso querido amado apóstolo Pablo, né? Que é líder da igreja Vaso Church aqui em Manaus, né? Também no Rio de Janeiro. E tem sido bênção e vai continuar sendo nessa noite abençoada. Apóstolo, voltando aqui, nós tratamos bastante sobre jovens, né? Sobre os jovens atuais, lideranças atuais. O que eu queria perguntar do senhor agora é: qual é a sua opinião sobre os ateus e os crentes de hoje? Agora é uma visão geral. Eu costumo dizer que não existe ateu. Porque o ateu, quando ele está na beira da morte, ele deixa... Meu Deus. Como é que você vê as pessoas que se dizem ateu hoje? Eu sempre falo que cada um tem suas escolhas. Uhum. Ele tem a escolha dele de querer acreditar ou não. Eu conheço amigos meus que, não creio em Deus, amém. Se não crê, o problema é teu. Né? Não Ele quer já ouviu fazer o quê? Já ouviu a Cristo, ele faz a escolha dele. Ele já ouviu falar... E, olha, detalhe, eles conhecem muito a Bíblia. Se for falar com um ateu, realmente um ateu, ele conhece muito a Bíblia. Você tem que ser muito bom de Bíblia, né? Para acompanhar ele. Sim, tem que conhecer. Mas, eu sempre quando eu converso com algum ateu, que ele vem falar comigo, eu falo assim, ele quer entrar em debate, eu falo assim, não, se não acredita, tudo bem. Ele fala, mas tu não vai? Eu falo assim, não, você fez sua escolha. Você é livre para escolher entre a bênção e a maldição. Então, se eles não crê, amém. Isso não pode fazer nada, né? Na sua visão, eu sempre costumo dizer, como é que você vê como é que você lida com a adversidade de hoje no mundo? Sabemos hoje que existe pessoas que elas querem respeito, mas não te respeitam, né? Tem que me respeitar, mas não se dão respeito. Como é que você vê essas pessoas hoje? Essas pessoas tem muito, não é, como sempre eu falo, não é só de hoje, né? É de sempre, né? Sempre. Elas querem respeito, elas querem autoridade, elas querem estar muitas vezes em cima de um altar, mas até pregam, mas não vivem o que pregam. Eu sempre falo que a pregação, ela convence, mas o testemunho
ela arrasta. E tem muitas hoje que querem pregar, mas não vivem. São pessoas que não querem ter... querem respeito, querem status, mas não querem pagar o preço por isso. Quer viver só da letra. Você crê que dentro da sua congregação tem pessoas que servem, que são amigos para toda hora, que ama, que ajuda, que paga até o almoço, o churrasco do final de semana, mas que para obreiro não serve? Eu não vejo assim. Não vê? É porque, assim, a Bíblia fala que nós somos um corpo, né? E vai ter pessoas, pastor Danilo, que vai ser muito bom para pregar, muito bom para cuidar de criança, muito bom para cuidar de jovens. Para levar uma água para o sacerdote. Para levar uma água, para dirigir. Por isso que a Bíblia a gente fala um corpo, a gente precisa de todo mundo. Certo. E tem pessoas que ela não pode estar ali ministrando, sendo como obreiro, mas ela pode estar ajudando, semeando, ela participa, ela ajuda a promover o reino. Então, todos eles são importantes na obra de Deus. Não adianta a gente querer que todos os nossos discípulos eles sejam igual, que não vai ser. A pior frustração de um líder é quando ele quer que toda a sua equipe esteja no mesmo pensamento. Que ele. Que não tem como, não vai. Alguém vai estar com a espada. Sempre vai ter aquele impasse de você fazer uma reunião, o líder vai falar, eu quero isso. Não, mas eu acho que isso não é... Sempre tem um contra. Eu coloco assim, porque assim, vou pintar a igreja dessa cor. Ele falou, eu acho que dessa cor não presta. Vou pintar a igreja de preto. Não, é do diabo. Não dá certo. Vamos colocar aí bastante luz dentro da igreja e apagar tudo. Não pode trazer o mundo para dentro da igreja. Como é que você vê essas pessoas hoje assim? Eu lidei com isso, você me conhece, né? A gente teve um processo na igreja de mudanças, né? No nosso ministério, a gente mudou muito. E as pessoas sempre perguntavam, mas por que a igreja... Desculpa, por que mudar a cor da igreja? E a pergunta era, por que não mudar? Por que a igreja... Chegava, mas por que a igreja agora tá de preto, né? Que era cinza escuro. Por que a igreja está de preto? Eu falei assim, por que não preto? Quem criou as cores? Foi o nosso mestre. Então, por que você não quer uma igreja preta? Qual é o problema? Quem criou a cor foi ele. Então, as pessoas muitas vezes elas vinham questionar, mas não tinha respaldo. Não tinha conhecimento para questionar. Então, eu lidei muito com isso, com a transformação, com a mudança. Nossa, foi muita perseguição, mas estamos aí. É como se diz, né? Toda mudança ela vai gerar um desconforto na pessoa, ela vai gerar especulações, vai gerar... O que é isso? Qual é a ideia desse cara? Tá desviado? Tá desviado? Será que se desviou? O mundo entrou dentro da casa dele, dentro da igreja? E como é que... Rapaz, tanta coisa. Eu sempre falo... antes eu pregava, né? Anos atrás eu falava assim que o mundo ele não tem que entrar dentro da igreja. Dentro da igreja. E hoje eu falo o contrário, que o mundo ele tem que entrar dentro da igreja. Tem que entrar dentro da igreja. Tem que entrar dentro da igreja. Porque quem precisa de Cristo são os doentes. A Bíblia fala que quem precisa do Senhor são os doentes. E onde que estão os doentes? No mundo. Se a gente não abrir para que o mundo venha entrar, as pessoas vão estar lá fora. E a igreja ela tem que ser uma ponte para as pessoas irem até Cristo. Ela tem que ser uma ponte para conhecer a Cristo. Então, nós temos que abrir, sim, a porta da igreja para o mundo entrar. Mas é diferente entre o mundo entrar dentro da igreja e as práticas mundanas. É totalmente diferente. As práticas mundanas têm que mudar. E o único que faz um homem deixar as práticas mundanas se chama Espírito Santo de Deus através da palavra. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. É através da verdade, não é através de você, é através da verdade, da palavra que as pessoas são libertas. Além da Bíblia, o senhor tem um livro assim que o senhor gosta muito de ler, ou que um livro assim que lhe inspira muito, além da Bíblia? Lógico que a gente lê a Bíblia, mas fora a Bíblia a gente tem um livro assim que nos aproxima também. Eu gosto muito de ler os livros de Tiago Brunet. São os livros assim que Rumo ao Lugar Desejado, atualizando em 12 dias sua vida. Eu gosto muito de ler sobre os livros deles. Eles falam muito comigo, são livros assim que abre a visão. Que abre a visão. Eu fui com uma conferência em São Paulo do Tiago Brunet. Foi de lá que eu vim, através do apóstolo Marcelo do Rio, que me convidou junto com o pastor Jonatas, né? Me convidaram. Foi através da conferência Destino que realmente Deus mudou o meu destino, mudou a minha história.
E mudou os pensamentos. Com certeza. Quais são os seus planos para expandir o seu ministério daqui para frente? Tem vários, meu Deus. Eu sonho muito, né? Hoje a gente tá num novo templo, né? No templo sede. E a igreja ainda, a gente tá em construção, tá toda tapumada, como fala. A gente nem tem cara de igreja. E a igreja já está pequena, né? Deus, ele tem sido fiel, né? A gente tá precisando já construir em cima. A gente tem muitos projetos, muitos planos, trabalhar com jovens, trabalhar com a sociedade, colocar o povo para ir para a rua, né? Não estar só em quatro paredes. A gente já faz esse tipo de trabalho de evangelismo, de ir para a rua junto com jovens, trabalha a forma de voluntariado, e muitas pessoas têm se rendido perante ao Senhor, né? E eu peço muito de Deus sabedoria para lidar com o povo, de Deus enviar líderes que realmente queiram fazer a diferença. Quando o senhor foi para esse novo projeto ali no Aleixo, né? Novo Aleixo. Novo Aleixo. Passou um filme na cabeça? Sim, com certeza, porque eu me lembro que há anos atrás eu entrei dentro da igreja um drogado. Um cara totalmente cheio de expectativa de vida, cheio de vícios. E através do meu líder, ele estendeu a mão para mim, onde ninguém acreditava mais em mim, nem a minha própria família. E ele estendeu a mão para mim e disse que eu seria um canal de bênção e profetizou. Por isso que honre os seus líderes. Honre a pessoa que acredita em você. Não seja uma pessoa desleal. Honre ao seu líder, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu me lembro que naquele tempo muita gente me chamava de puxa-saco, queridinho do apóstolo, né? Mas o segredo da vitória é a obediência. Se você tiver isso, você vai longe. E o interessante, eu vou até frisar isso aqui, aquelas pessoas que lhe chamavam de puxa-saco, estão aonde? Algumas ainda estão na igreja. Algumas ainda estão, né? Mas a maioria, elas não se firmam, porque elas... Já é o instinto dela em colocar defeito, em dizer que tá errado, não gostou da pregação, o culto passou do horário. Vai abrir uma campanha na igreja, vai, eu vou se der, eu apareço. Imagina se Deus olhar para ele, se der, eu te abençoo. Se não der, eu não te abençoo. Se der, eu te levo pro céu. Se der, eu te levo. Se não der, eu vou pensar se eu te levo pro céu. Apóstolo, como é que o senhor consegue equilibrar suas necessidades pessoais, ministeriais e familiar na sua vida? Nossa, que pergunta, hein? Você me conhece, né? Eu passei 7 anos no Exército. Depois do Exército, eu passei 11 anos no distrito, né? Trabalhando na Electrolux. E Deus, ele sempre supriu todas as minhas necessidades. Agora, eu saí da empresa, estou trabalhando para mim mesmo, né? Tendo meu próprio negócio. Mas eu creio, assim, muito o que Deus faz. Eu falo para as pessoas que me cercam. Dentro da fábrica onde que eu trabalhava, tinha gente que ganhava muito mais do que eu. Mas nunca viveu o que eu vivi. Por quê? Não porque eu era bom, porque a diferença era que eu tinha Cristo. E Deus abriu portas, assim, maravilhosas, abençoadas, de férias, de suprir as minhas necessidades através de Cristo. Por isso que a Bíblia fala, buscai o reino dos céus e a sua justiça, que a vos demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Claro, nós temos que estudar, nós temos que se esforçar, correr atrás dos nossos sonhos. O que cai do céu só é avião e chuva, irmão. Olha aí, tá vendo, varão de Deus? Não é fácil. É porque tem gente que acha que pastor, apóstolo, bispo não tem vida social, mas tem, né? Tem, com certeza. Né? Todo ano tem como é que o Fernando, né? Fernando, um abraço pra você, viu, Fernando? Como é que o Fernando e o Mateus, ele não sente ciúme, assim? Aquele mundo de jovem, pai. Porque querendo ou não, né? Sim, pai. Quando é que você vai tirar um tempo pra nós? Olha, eu tenho dois filhos, né? Um de 17 anos e outro de 9. O 17 anos é muito tranquilo, tu conhece, né? Sim. Pra ele é muito tranquilo, ele não tem esse negócio de ciúme. O mundo tá desabando, ele... aquilo que tu falou hoje, o mundo tá desabando, ele lá na dele, tranquilo. Mas o pequeno, o de 9 anos, ele veio pra marcar essa geração. Se ele vê alguém me abraçando, ele vai lá no meio, se afasta. Ele é geração
Pablo 2022? Meu Deus, Jesus. Às vezes do passado, né? Aquele... Ele é muito brabo. Qualquer coisa é na porrada. Eu falei sábado agora, tá? Meu Deus. Ele foi jogar bola, né? Num treino. Tava lá jogando, eu vi ele se estranhando com outro garotinho, né? Falei assim, olha aí, Miquel, o Matheus, ele se estranhando, aí depois o Matheus subiu lá, brabo, né? Falou assim, pai, eu vou quebrar ele, pai. Falei, vigia, tu é crente. Falei, mas eu tô na carne. Eu falei, tá repreendido, se tu brigar, nunca mais te trago pra cá. Ele se acalmou, né? Que ele gosta de jogar bola, agora eu não sei pra que ele puxou. Porque tem muitas pessoas na igreja que acham que por a gente ser líder de uma obra, ser líder de uma geração, a gente não tem esse diálogo com nossos filhos. De Não brincar, tem uma vida social. não tem uma vida social. Não, eu tenho. Não tem brincar com os filhos, sair um pouco. Eu fui através do... Eu fui muito criticado por isso também, né? Mas é mais um. É normal. Sempre eu falo, só entra na fila, é mais um. Porque eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Aí as pessoas, mas depois de velho, pastor, apóstolo, treinando jiu-jitsu. Eu fui pro jiu-jitsu, um abraço pra Academia Otávio Almeida lá, meu mestrão, né? Um homem de Deus, minha ovelha. Lá na academia é meu líder, na igreja eu sou o líder dele. Então, ele já falou assim, olha, aqui quem manda sou ele. E ele é um grande amigo meu, o pastor Danilo, né? Ele é um grande amigo, me levou para campeonato, eu tenho participado, então eu rolo com meu filho, treino com ele, jogo bola. E assim, a gente precisa ter uma vida social, né? Cuidar da igreja, mas se a gente não cuidar da nossa família, nós se tornamos pior do que o infiel. Amém. Apóstolo, sabemos nós que todos nós temos um devocional com Deus, principalmente quando a gente vai ministrar, quando a gente vai dar uma palestra. Como é que o senhor prepara o seu sermão para trazer para o povo? Dois lugares que Deus sempre fala comigo, né? Na minha sala, né? No meu quarto. Quando eu estou no meu quarto, quando eu pego a Bíblia para meditar, Deus sempre ele me dá várias mensagens, aquilo que ele quer para a igreja. Porque nós, como líderes, a gente fica, meu Deus, qual é o próximo passo? O que a gente vai fazer? Senhor, me dê a direção. Né? A mente parece que não para, né? E fica orando, pedindo direcionamento de Deus, e Deus nos dá direcionamento para a liderança também, como a gente deve fazer. Tem pessoas que chegam, olha, aposto que tal a gente fazer dessa forma, que tal a gente fazer isso, né? Opa, é de Deus, às vezes é muita confirmação daquilo que você está orando, e as coisas, elas fluem. Mas o meu quarto é o meu lugar secreto, sem dúvida. Amém. Na sua visão, o que as igrejas mais precisam hoje? As igrejas? Num geral, assim, o que elas mais precisam hoje? O que as igrejas estão mais necessitando hoje, nos dias atuais? Olha, eu vou ser sincero. Deixa Deus usar. A Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Hoje o que precisa para as igrejas é amor. Porque amar, porque tu me ama, é muito fácil, Danilo. Porque você me ajudou, então. Não, eu vou amar o apóstolo porque ele me ajudou muito. Porque ele me ajudou, teve a trajetória. Mas eu quero ver você amar aquelas pessoas que falam mal de você, que não acreditam em você, que não acreditam no teu ministério, não acreditam naquilo que Deus vai fazer na sua vida. E a gente aprende que na Bíblia, Jesus não nos ensinou isso. Desde do Velho Testamento até o Novo, você vai ver Deus nos ensinando através de José, que os próprios irmãos de José venderam José, que tinham raiva de José, que ele foi vendido como escravo. Você imagina um filhinho de papai que tinha tudo na sua casa, que é amado pelos seus pais, que tinha túnica diferente de todos e foi vendido pelos seus próprios irmãos. E José nos ensina que mesmo ele passando por todo o processo, ele foi governador. E além de ser governador, ele abençoou a sua casa e a sua família. Ele foi o provedor do seu lar. Então, muitas das vezes as coisas acontecem no nosso ministério, pessoas se levantar, é para nos promover. É para ver o que tem dentro do nosso coração. Aí tem pessoas que passam por alguma frustração, acabam abandonando a Cristo, acabam saindo da igreja. O segredo não é abandonar a igreja, não é sair da igreja, não é deixar Cristo. O segredo é perseverar, porque a Bíblia fala que ele perseverar até o fim, dar-te a coroa da vida. Qual conselho o senhor daria para as pessoas que não querem mudança e acham que o erro está dentro da igreja, sendo que a igreja somos nós?
Nós somos a igreja, existe o templo. Mas tem gente que fala assim, nós estávamos até falando isso hoje de tarde, que as pessoas elas abandonam Deus por causa de outras pessoas. Mudam de ministério por causa de outras pessoas. Como é que você vê essas pessoas? Eu tenho algo comigo que elas não querem ser pastoreadas. Elas são os pastores de si próprios. Então, quando você aperta algo que precisa se mudar, ou você corrige, ou não está conforme ela muda de um lugar. Tufa que nem aquele sapo cururu. Isso, ficam, vai para outro lugar e nunca se adapta em lugar nenhum. Porque o problema não está na igreja, o problema está nela. E ela não quer transformação, ela não quer mudança, né? Então, é difícil a gente trabalhar com pessoas assim. É difícil as pessoas quererem ser ajudadas. Elas são pastores de si próprios. Quando estiver fazendo o gosto dela, batendo nas costas, meu pastor, eu te amo. Um dia que você falar assim, tá errado, você é um demônio. Já aconteceu isso com o senhor? Ixi, várias vezes. Várias vezes? Várias, com certeza. De verdade. E um abraço pra elas, amo você. Mas olha. Me diga uma coisa. Seja bem sincero no que eu vou lhe perguntar. Você acha que todo mundo que está dentro da igreja vai pro céu? A Bíblia já nos diz que nem todos. Nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu peço a misericórdia de Deus pra gente subir. Eu falei recentemente que vai existir 3 tipos de crente no céu. Né? Eu acho que foi o pastor Cláudio Duarte que falou isso. Ele falou: o primeiro tipo de crente é aquele que vai dizer assim: meu Deus, eu cheguei. Eu tô aqui, ó. Ô, glória. Eu consegui. O segundo crente é aquele que vai olhar pra você e falar: e tu veio, foi? Rapaz, eu pensei que tu não vinha, não. E o terceiro... E o terceiro é aquele que achava que ia e não foi. e não foi. Cadê o fulano? Não tá aqui. Mas cadê o... Então, a gente se engana muito, né? É por isso que a gente não tem que firmar a nossa fé em homens, em igreja. A nossa fé ela tem que estar firmada em Deus, né? Porque se a nossa fé está firmada em Deus, Deus ele vai dar direção para aquilo que nós vamos fazer nessa terra. Mas o que acontece, muitas pessoas ela perder a direção acerca disso é falta de leitura bíblica. Muitas pessoas, pastor Danilo, ela não lê a Bíblia. São o único exército que nós não conhecemos a arma que nós utilizamos. Se você pegar na sua igreja, quem lê Bíblia durante a semana... Não lê. São poucos. Só pega a Bíblia quando vai para a igreja. O senhor já viu falar nos crentes salmistas? Aqueles crentes que não lê a Bíblia? Aí você dá uma oportunidade para ele e fala: irmão, abre lá em Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Deus abençoe a todos. É o cara que não lê mesmo. Tem pessoas que não têm seu devocional com Deus, não buscam o E quer ser abençoado. E quer ser abençoado, quer ser cheio, quer ir pro céu. Alguém já chegou com o senhor e falou assim: quero pregar que nem você. Já. Eu quero ser um líder que nem o senhor. Mas eu pergunto a essa pessoa: você está preparado para o processo? Não é fácil, o processo é doloroso. Né? Porque tem gente que acha que a gente caiu de paraquedas ali, sei lá. Tem gente que... Um apóstolo, sai igreja já? Como assim? Ninguém conhece a nossa história. As pessoas, as que mais criticam é porque nunca tiveram a capacidade de viver o que você viveu. Hoje eu estava conversando com a missionária. As pessoas que vão mais nos criticar. As pessoas que mais vão tacar pedra na gente porque elas querem ter o que a gente tem. Quer conquistar aquilo que a gente conquistou. E quando ela se frustra e não conquista o que você conquistou, ela acaba falando mal de você. Mas o nosso alvo ela tem que ser Cristo. Vão criticar, vão falar mal, mas o teu alvo é Cristo. Amém. Olha, a gente já está quase chegando no fim do nosso podcast Casa hoje, mas ainda dá tempo de fazer uma pergunta que é uma pergunta abençoada, que eu deixei ela aqui pro último, né? Que é: defina o Vaso Church de hoje. Eu sempre falo que hoje o vaso de hoje foi o alicerce de ontem. Eu sou muito grato a muitas pessoas que começaram desde o início com a gente.
Desde a escavação, Desde a igrejinha, tinha de madeira. madeira. Uns tinham que orar para abençoar o povo e outros tinham que orar para o anjo segurar a Pra igreja, não era? tanto poder Não era que assim? caía na A igreja. igreja toda. Eu sou desse tempo, hein? A gente tinha que... Eu sou muito grato, né? O nome é gratidão. Tem muitas pessoas que nos ajudaram, que estavam desde o começo da igreja. Da igreja. A Ana, Cláudia, Júlio, pastor Julião, Pastora Taioli. pastora Taioli, pastor Ilson, pastor Cruz, Tamara, nossa bispa Claudeci. Todas as pessoas que passaram pela trajetória. E hoje, a igreja de hoje, eu sempre falo, é uma igreja que ama, não que não amava antes, né? A gente amava antes, mas hoje a gente cresceu muito no amor, a gente cresceu muito no discipulado, a gente cresceu muito no one-to-one, de um por um, cuidar de pessoas, amar pessoas. E o nosso alvo são vidas. Não é sobre nós, é sobre Cristo, né? Uma igreja que ama, uma igreja que busca ao Senhor em amor para ajudar outras pessoas, é uma igreja que cresce. Claro, se você perguntar que tem fofoqueiro dentro da igreja, tem muitos fofoqueiros. Não, fofoqueiro só tem na André, só tem, né? Tem problema no Ministério Vazio? Com certeza tem. Todas as igrejas ela tem um problema. Toda igreja tem um fofoqueiro. Tem. Toda igreja tem um contendeiro. Sim. Toda igreja tem um que não gosta do pastor. Sim. Que chama a pastora de boçal. Sim. Tem tudo. Tem tudo isso. Tem, esse né? faz parte do pacote. Faz parte, né? Faz parte do combo, mas hoje a gente pode dizer que a gente está vivendo um novo tempo. Está vivendo um tempo, assim, de romper. Eu sempre falo que Deus nos chamou não para ser mais um. Deus chamou para ser diferente. Deus me chamou para marcar a minha geração. Quem é você? Quem você quer ser na presença de Deus? Mais um no meio da multidão ou quer marcar a sua geração? Eu falo isso, eu quero marcar a minha geração para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser engrandecido através das nossas vidas e impulsionar os nossos discípulos a ser maiores do que a gente. E esse é meu grande sonho. Uma igreja que ama, uma igreja que acolhe pessoas, uma igreja que está pronta para amar e ser amada. Isso é a definição do Vaso Church hoje. Glória a Deus. Me diga uma coisa. É impossível a gente encerrar isso aqui sem falar nele. É impossível. Por quê? Recentemente, o Facebook, ele lembra, né? Postagem lá do passado, lá do fundo. E o Face me lembrou o dia do meu casamento. Você sabe muito bem quem fez meu casamento foi o apóstolo. Hoje, se ele estivesse aqui, o que ele diria pra você dessa expansão toda? Ele olharia pra você, o que ele falaria pra você hoje? O apóstolo, meu Deus. Quem não conhece o apóstolo, volto a falar, foi o meu nosso líder, né, Danilo? Sim. Um pai na fé, um homem que... Se eu sou carrasco hoje é porque eu aprendi com ele, viu? Ou, assim, ou tu sobe ou tu desce. Essa era a ideia. Era um João Batista nessa terra. E eu tenho certeza que ele estaria muito feliz do homem que eu me tornei hoje em Cristo Jesus. Uma coisa que a gente tem que ter é gratidão. Eu sou muito grato ao que ele fez pela minha vida. Pela sua casa, pela sua família. Pelo meu ministério. E por tanta gente, né, que ele fez. O apóstolo, ele fez muito por nós. Se eu sou o que sou hoje, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Pablo, pela vida do apóstolo Divaldo, que foram pessoas assim que confiaram muito no meu ministério, que me ajudaram muito. E que, se eu sou o que eu sou hoje, é porque alguém acreditou lá atrás. Sem dúvidas. Lembra? Isso aqui que eu vou falar para vocês, às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que sempre mora um jovem com o senhor? Eu vou dizer por quê. Porque quando eu precisei, alguém me estendeu a mão. E quem me estendeu a mão foi o apóstolo Pablo. Eu usava a roupa dele, eu não tinha roupa para usar, eu não tinha roupa para vestir, eu não tinha nada, irmão. E a pessoa pega assim, te confiar, te conhecer numa semana, na outra, dizer, vem para cá que Deus tem algo para ti. Tem que amar o que faz. Porque se não amar, não consegue. Então, hoje, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um ministério a zelar e graças à vida do apóstolo Pablo.
Eu só tenho a agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Você tem um recado para mandar para alguém? Sim, eu tenho sim. Primeiro, lhe agradecer ao teu ministério por abrir essa porta. O Danilo morou um tempo com a gente, se conheceu no quartel, né? Ele não gostava de mim. Eu odiava. E, cara, eu odiava ele porque pense num cabo chato, meu Deus. Mas aí Deus foi fazendo grandes coisas. E pela misericórdia de Deus, a gente andou junto, morou comigo um bom tempo, né? E hoje eu cheguei na casa dele, tinha 2 jovens, né? 2 filhos, né? Eu até falei pro filho dele, você conhece o avô de vocês? E não conheciam, né? Então, que bênção, que Deus abençoe o seu ministério. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e convidar você também para o nosso Influência que vai ter dia 6 de agosto no Canaã. Nós vamos estar fazendo lá, será uma bênção, compre o seu ingresso. Será um evento, escute só, será um evento que nunca foi feito em Manaus. Será esse evento dia 6 de agosto. Se você quiser participar com a gente, o pastor Danilo vai estar com a gente, junto com essa geração. E juntos nós vamos estar adorando ao Senhor, fazendo uma grande festa em nome de Jesus. Não percam, vai ser bênção de Deus. Entre em contato com a gente aqui, que a gente vai passar informação para vocês. Desde já eu quero agradecer grandemente. Mandar um abraço para a Bispa Claudeci, né? Nossa bispa. Ela vai estar assistindo em algum momento. Um abraço grande para o Fernando, para o Matheus e para a apóstola Michele, onde você estiver Um abraço, aí. minha esposa. Tá chegando já em casa. E tô indo, gente. Agradecer a Deus, agradecer a todo mundo. Obrigado, Tatiane. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todo mundo que compartilhou. Só para alegrar o seu coração, essa live ela atingiu o pico máximo de todas as lives que a gente fez aqui, né? Então, eu creio que Deus ele fez grandes maravilhas na sua vida e vai continuar fazendo. Que Deus abençoe. Segunda-feira eu te espero aqui às 6 da tarde.